fraternalmente. Sejam todos bem-vindos a essa casa de amor que nos acolhe fraternalmente. E como sempre, iniciaremos o nosso encontro com uma prece para que nós possamos nos conectar com a espiritualidade que aqui nos reúne. Então, elevando o nosso pensamento ao mais alto, asserenando os nossos corações, agradecemos a Deus e a Jesus por estarmos aqui. Pai nosso, que teus espíritos de luz ouçam esta prece e venham ao nosso encontro, dando-nos bênçãos de amor, de coragem e de bom ânimo para todos os momentos das nossas existências. Confiamos em teus desígnios e sabemos que nos amparas todos os dias nessa nossa jornada por aqui, e que com fé, determinação e a ajuda dos bons espíritos, superaremos as dificuldades e os desafios que precisamos experimentar. Jesus, nosso irmão querido, que está sempre conosco, deste-nos o caminho para sermos almas melhores, num esforço perseverante para entendermos e praticarmos teus ensinamentos, pois o Evangelho é um roteiro para ser vivido. Que nunca nos falte a vontade e a disposição de sermos melhores, elevando-nos e conquistando o estado de felicidade. Benfeitores espirituais, nos amparem em nossas fragilidades, sigam à nossa frente nos orientando e hoje assistam ao nosso expositor, nosso amigo Márcio, e nos ajudem na compreensão das reflexões que ele nos trará. Que estejamos com as nossas mentes e corações abertos e receptivos aos ensinamentos do estudo que faremos, agradecidos por este momento, em nosso dia. Que assim seja. Então, boa noite a todos e a todas. É sempre um motivo de alegria, motivo de satisfação e motivo de felicidade estarmos presentes nesta casa que nos acolhe tão bem. Então, dessa forma, a gente agradece a Deus, aos trabalhadores encarnados e aos trabalhadores desencarnados desta jovem casa com 70 anos de idade, que é a Paula de Tarso. Muito grato pelo convite. Hoje nós iremos trazer uma reflexão ligada ao perdão e também à nossa consciência. Joana de Ângeles, na obra O Ser Consciente, nos fala que o homem pode e deve ser definido como sua própria mente. Na vida atual, muitas vezes nós tratamos a consciência como o fato de estar despertos. Então, alguém que está dormindo não está consciente. Se alguém sofre um acidente, desmaia ou está em estado de coma no hospital, muitas vezes nós falamos a pessoa está inconsciente. Mas será que estar consciente é somente o fato de estar desperto? Outras vezes, nós tratamos a consciência como o fato de estar atento ao que passa ao nosso redor, ter conhecimento da nossa realidade. Então nós podemos estar despertos, mas não conscientes. Então existem pessoas que têm doenças degenerativas cerebrais, que muitas vezes, mesmo estando despertas, não têm consciência de onde estão, o que estão fazendo naquele ambiente. Mas aí nós estamos ligando mais uma vez a consciência a fatores externos a nós. Joana nos fala que o ser consciente é aquele ser que tem a percepção da realidade,
mas não somente da realidade exterior. O ser consciente, ele tem a percepção da sua realidade interior. Então, na nossa vida, muitas vezes, nós nos voltamos para o exterior como uma panaceia para tentar apagar ou abafar a nossa própria consciência. E muitas vezes nós nos enganamos. Aparentamos estar felizes, fazemos coisas, mas internamente ainda trazemos conosco as insatisfações, os conflitos existenciais. Então nós só adquirimos a nossa consciência na plenitude quando a gente é capaz, sim, de olhar para fora. Mas quando a gente é capaz de olhar para dentro. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência. Ora, se todos nós temos consciência, e se as leis de Deus, as leis divinas que nós estudamos lá no livro 3º, do Livro dos Espíritos, está no nosso espírito, por que a gente não é perfeito? Se está tudo ali. Então, Joana, mais uma vez, nos diz que todas as vezes que nós agimos de maneira que não vá ao encontro dessas leis, a nossa consciência aponta o erro. Nós trazemos o germe da perfeição. Somos seres perfectíveis. Se nós imaginarmos um bolo, por exemplo, para aquele bolo ser aquele bolo bonito, saboroso que a gente observa, é necessária a farinha. A matéria-prima está ali. Só que para aquela farinha virar aquele bolo bonito, delicioso que nós gostamos, é necessário aplicar um trabalho. Então vai passar por todo um processo de fermentação, processo de forno. A gente trabalha para que aquilo chegue naquele produto final. O mesmo se dá conosco. Nós temos a matéria-prima. Nós temos as leis de Deus junto de nós. Mas há necessidade do trabalho. Há necessidade da ação. Para que todo esse potencial que nós temos em nós realmente se transforme, germine e nós cheguemos um dia à nossa perfeição relativa, mas é o nosso caminho. Mas é necessário trabalho. E esse trabalho também está ligado ao nosso livre-arbítrio. Nós somos os artífices da nossa própria vida. Na obra Fonte Viva, Emmanuel, sob a psicografia do nosso querido Chico Xavier, vai nos dizer que a paz é a consciência de quitação para com a vida. Então, nós temos, quando a nossa consciência está quite com a nossa vida, com o nosso proceder, nós estamos em paz. Então, a consciência, essa ascensão da consciência, vai fazer parte da nossa existência. O problema, muitas vezes, é que quando nós agimos de forma que não vá na mesma direção das leis divinas, muitas vezes aparece o sentimento de culpa. O sentimento de culpa vem dessa antagonismo com as leis divinas. E muitas vezes essa culpa vai tomando conta do nosso ser e nós vamos nos punindo. E deixamos de agir. Chico nos fala que não há um ser sequer neste mundo que esteja isento de erro. Somente somente um,
passou aqui entre nós isento de erro, foi Jesus. O restante tem erros na sua vida. Mas esses erros não podem fazer com que nós fiquemos parados. Nós estamos agora numa casa chamada Paulo de Tarso. Mas Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo. Perseguia cristãos. Condenava cristãos à morte. Matava pessoas. Mas quando ele está na estrada de Damasco, e Jesus aparece, ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Não ficou preso na culpa do que ele tinha feito anteriormente. Ele observa isso e parte para a ação. O cristianismo hoje talvez não seria como é se não fosse o trabalho abnegado de Paulo. Diante disso, a culpa não pode tomar conta da nossa existência. A gente estuda dentro da doutrina espírita que o arrependimento, ele é salutar. É bom ter arrependimento, diferente do remorso. O remorso, esse é paralisante. Mas nesse caminho divino, nós temos o arrependimento, nós temos a expiação e depois nós temos a reparação. O arrependimento é o primeiro passo. Então, nesse sentido, o arrependimento é salutar. Nós devemos exercer o nosso livre-arbítrio no caminho do bem. Conta-nos uma história que uma tradição árabe, sufi, que em um reino existia um rei muito bravo, enérgico, até mesmo violento. E esse rei reuniu os sábios do seu reino e fez o seguinte questionamento para eles: eu quero saber qual é o caminho para o céu e eu quero saber também qual é o caminho para o inferno. Ele fez esse questionamento perante os sábios e nenhum deles soube responder a questão. Mas um destes sábios falou: a gente não sabe a resposta. Mas a gente conhece alguém, uma pessoa, que é capaz de responder isso para ti. Só que ele mora num reino distante. Mas se você chegar lá, ele vai dar a resposta. Este rei reuniu uma comitiva e foi em direção a esse sábio. Chegando lá, na residência desse sábio, meteu o pé na porta, sem se anunciar, e já foi perguntando para o sábio: eu quero saber qual o caminho do inferno e qual o caminho do céu. Este sábio olhou para o rei e falou: quem és tu que invade a minha casa, não se anuncia e me faz uma pergunta desse jeito? E ele fala: eu sou o rei. E o sábio diz: do meu reino, tu não é rei. O rei, encolerizado, retira a espada e coloca o fio da navalha da espada no pescoço deste homem. E ele fala: este é o caminho do inferno. Observando que tinha uma grande lição ali, esse rei coloca a espada na bainha novamente, senta e pergunta: ensina-me então. Ele fala: esse é o do céu. Na nossa vida é assim. Nós temos opção de diversos caminhos. A porta larga é melhor. Mas hoje, com a doutrina espírita, nós já temos conhecimento e mérito para procurar a porta estreita. Então, o arrependimento é necessário. O remorso
esse é paralisante. O remorso vem da palavra, segundo alguns pesquisadores, da palavra remordere, de voltar a morder. Então, o remorso traz sofrimento porque a gente fica sempre mordendo e sofrendo com o fato e a gente fica paralisado e não consegue avançar. Nós somos responsáveis por aquilo que nós cativamos. Já dizia Saint-Exupéry, tu te torna eternamente responsável por aquilo que tu cativas. E o que a gente cativa na nossa mente? O que nós cativamos na nossa existência? Somos responsáveis. A vida, ela não é fatalista. Não existe nada de fatal na nossa existência. E ao mesmo tempo, a vida não é determinista. Ontem, eu assisti uma palestra de um expositor chamado Simão Pedro Lima, de Minas Gerais. E ele nos falava de uma situação, quem tem mais de 30 anos aí vai lembrar de um fato que chamou muita atenção no Brasil, que foi um sequestro de um ônibus, chamado sequestro do ônibus 174, ficou conhecido por isso, lá no Rio de Janeiro, onde o desfecho desse sequestro foi muito trágico. A refém, uma professora, acabou morrendo e o sequestrador foi morto a caminho da delegacia. E aí foi feito um levantamento da história daquele homem e foi descoberto que o sequestrador ele havia sido sobrevivente de uma chacina da Candelária dos anos 90 no Rio de Janeiro. E aí as pessoas falaram, olha, a coisa se repetiu. Ele sofreu a violência e acabou repetindo a violência. De uma forma como se fosse determinista. Mas não é assim que funciona. Existem fatores que podem propiciar que a gente leve um caminho X ou um caminho Y. Evidentemente, muitas vezes, esses fatores podem ser uma prova muito grande para o espírito. Eu tive mãe, tive pai, amorosos que me cuidaram. Mas se eu tivesse numa situação de morar na rua, vivendo no meio das situações ruins, será que eu estaria aqui? Eu conheço minhas imperfeições morais. Seria uma prova muito dura para mim. Mas eu não posso dizer, tu vai ser assim, porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. E através do livre-arbítrio, nós caminhamos. Através do nosso livre-arbítrio, nós podemos evoluir. Então, remorso é ruim, mas o arrependimento já é um prelúdio da necessidade de melhora na nossa existência. E a maneira muito importante e salutar para nós podermos lidar com os nossos erros é o perdão. O perdão das ofensas que nós fazemos aos outros, mas também o perdão das ofensas que nós fazemos a nós mesmos. Se nós não somos capazes de nos perdoar, nós não somos capazes de evoluir. Mas aí nós falamos daquele perdão sincero, daquele arrependimento sincero, que vai nos levar, sim, a reparar as nossas faltas. Que vai fazer, sim, nós repararmos as coisas ruins que nós fizemos. Eu vou pedir a permissão
para ler uma passagem aqui da obra Momento de Saúde e Consciência, de Divaldo Franco, pelo espírito de Jonas de Ângeles, que fala o seguinte: entre os flagelos íntimos que vergastam o ser humano, produzindo inomináveis aflições, a consciência de culpa ganha destaque, pois se instala insidiosamente e, qual ácido destruidor, corrói as engrenagens da emoção, facultando a irrupção de conflitos que enlouquecem. E aí, na obra Conflitos Existenciais, a mesma Joana vai falar o seguinte: determinados acontecimentos têm lugar não porque sejam desejados, mas porque sucedem dentro dos fenômenos humanos. Entretanto, a consciência aturdida aflige-se e procura mecanismo de autopunição, encontrando na culpa a melhor forma de descarregar o conflito. Olha que interessante. Existem acontecimentos que fazem parte da vida. Mas muitas vezes a consciência aturdida não permite que nós consigamos enxergar isso. Então a gente fica muitas vezes e se. Ou, por exemplo, alguém na nossa casa está doente. E aí a gente vai encaminhar essa pessoa para um pronto-socorro, para o hospital, e aquela pessoa falece. A gente fica, mas a culpa foi minha. Se eu tivesse vindo pela rua tal, se eu tivesse acordado antes, se eu tivesse. Isso faz parte da nossa existência. As coisas boas e as coisas ruins. Mas muitas vezes, quando nós estamos ainda nesse processo de autoconhecimento, a gente não consegue distinguir e acaba se autopunindo por algo que faz parte da existência humana. Por isso, a necessidade dessa consciência ampliada, para que a gente possa analisar de uma forma correta o que está acontecendo. Essa é uma característica muito interessante. E também, continuando, na obra Conflito Existencial, Joana diz: o antídoto para a culpa é o perdão. Esse perdão que poderá ser direcionado a si mesmo, a quem foi a vítima, à comunidade, à natureza. A coragem de pedir perdão e a capacidade de perdoar são dois mecanismos terapêuticos libertadores. Cortar este grilhão. Então, o perdão da própria consciência nos liberta, para que nós alcemos voos maiores na nossa tarefa evolutiva. Não há quem não erre, mas também não há quem seja incapaz de fazer algo de bom e procurar evoluir. Nós sabemos que vivemos num planeta de provas e expiações. Então, muitas vezes, a nossa consciência acaba procurando culpado para tudo. Ou somos nós, ou podem ser as situações dos outros que nós vivemos. Então, muitas vezes, eu atribuo os meus erros a fulano, a Beltrano, a ter nascido nessa família, a ter nascido nessa cidade. Se eu não estivesse procurando culpados por coisas que são da vida. Não existe alguém, não existe situação no mundo como o nosso onde as pessoas possam ter uma eterna felicidade. Não tem. Ainda nós vemos no mundo onde tem o pranto, onde tem o ranger de dentes. É da natureza do nosso planeta. E isso não nos impede de ser felizes, de forma alguma. Temos que procurar ser felizes. Coisa boa está em família,
abraçar os amigos, a família. Isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, a nossa consciência tem que nos apontar que dificuldades podem existir. Dificuldades poderão aparecer nas nossas existências. E é através do nosso livre-arbítrio, a gente vai trilhando o nosso caminho evolutivo. Já encaminhando o final, na Revista Espírita de 1863, João, discípulo, traz esta mensagem. É chegada a hora em que o Espiritismo deve rejuvenescer e vivificar a essência mesma do cristianismo. Assim, por toda parte e para sempre, apagai a cruel sentença que despoja a alma culpada de toda a esperança. O arrependimento, olha o que o João fala, o arrependimento é uma virtude militante, uma virtude viril, que só os espíritos adiantados ou os corações ternos podem sentir. Lembrai-vos de que o arrependimento sincero obtém o perdão de todas as faltas. Tão grande é a bondade de Deus. O remorso nada tem em comum com o arrependimento. O remorso, meus irmãos, já é prelúdio do castigo. O arrependimento, a caridade e a fé vos conduzirão às felicidades reservadas aos bons espíritos. Agora uma mensagem, um anjo guardião, Revista Espírita, maio de 1860. E já, encaminhando, a gente vai lembrar agora de uma frase que todos nós, espíritas, já ouvimos, onde o Chico, nosso querido Chico, fala o seguinte: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Hora de começar. A gente agradece muito a paciência de vocês, a atenção de vocês, rogando a Deus a capacidade de perdoar, rogando a Deus a capacidade de nós ampliarmos a nossa consciência em prol de um futuro harmonioso, em harmonia conosco mesmo e com o Mestre. Muito obrigado, eu agradeço a atenção.